Salve, salve, galerinha! Nesse vídeo vamos estudar as fórmulas para poliedros convexos, tá? São essas fórmulas aqui, ó. A primeira fórmula aqui que nós estamos vendo aqui é a relação de Euler, tá? O teorema de Euler para poliedros. A segunda fórmula é a fórmula para calcular a quantidade de arestas em função das faces, ok? A outra fórmula você vai calcular a soma dos ângulos internos das faces, em função do tipo de faces e também em função do número de vértices, ok? Vamos lá então. Primeiramente vamos ver como é que funciona a relação de Euler, tá certo? Olha só. Aqui nós temos as nossas pirâmides, tá certo? Vamos contar aqui os elementos e ver a relação que existe entre os elementos que formam as pirâmides, ok? Vamos lá. Nessa pirâmide aqui, ó, pirâmide triangular, porque a base é triangular, certamente, ok? Ela possui, observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4 faces, ok? Vamos contar agora a quantidade de aresta que você não consegue visualizar na planificação, é melhor você visualizar na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E vértices, que são os pontos de encontro das arestas, temos 1, 2, 3, 4 vértices. Observe que nas pirâmides a quantidade de faces é igual à quantidade de vértices. Mas não é essa relação que a gente quer obter, a gente quer uma relação entre esses três elementos aqui. Agora observe aqui, ó. Vamos somar as faces com os vértices com as faces. Então dá quanto? Vértice mais face é igual aqui, igual a 8. Observe que não deu igual a 6, né? Mas se você acrescentar 2 aqui, já vai ficar igual. Observe que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2, ok? Vamos ver aqui a nossa pirâmide quadrangular. Ó. Ela possui 5 faces. 1, 2, 3, 4, que é a base. 5 faces. 8 arestas aqui, ó. 4 nas bases e sobem 4 que vão encontrar esse vértice superior. É claro que você iria dizer rapidamente que, como tem 5 faces, tem 5 vértices. Então, mas você poderia calcular essa quantidade de vértices como? Observe aqui, ó. Se você pegar a quantidade de vértices com a quantidade de faces, esse valor aqui tem que ser a quantidade de arestas mais 2, tem que ser igual a 10. Como já tem 5, então aqui tem que ser igual a 5. 5 mais 5 igual a 10. Com isso você calculou intuitivamente a quantidade de arestas, ok? Aqui, ó. Aqui vai ter que ter quantas faces na nossa pirâmide pentagonal? 6 faces. Uma na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Mas observe aqui, ó. Esses dois valores somados aqui tem que ser igual a essa quantidade de aresta com mais 2. Tem que estar igual a 12. Como já tem 6, para chegar em 12, falta mais 6. Seria mais 6, 12, ok? Na nossa pirâmide hexagonal, nós temos 7 faces, 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a quantidade de arestas? A quantidade de arestas vai ser esse valor aqui, ó. A soma das faces com os vértices. 14, só que não é 14. É um valor que vai exceder, vai faltar 2 para chegar em 14, né? Então, qual é o valor que somado com 2 dá 14? Seria igual a 12. Então, a nossa pirâmide ela possui 12 arestas. Seriam 6 na base e sobem 6 para encontrar esse vértice superior. Bom, então nós obtivemos aqui intuitivamente a relação de Euler, tá certo? Que também é chamado de teorema de Euler. Estabelece uma relação entre o número de faces, vértice e aresta. Também aqui, ó. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2, ok? Ou então se você pode organizar essa fórmula aqui, ó. Quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas vai ser igual a 2, ok? Você vai usar a fórmula conforme o problema, ok? Vamos lá em frente. Vamos ver como é que fica agora a nossa relação de Euler usando aqui os nossos prismas. Prisma triangular, ele possui 5 faces, 2 na base e 3 ao redor. 5 faces, ele possui
9 arestas. 9 arestas. 3 nas bases aqui, ó. 3 embaixo, 3 em cima e sobe 3, tá certo? 9 arestas e 6 vértices. 3 cantos embaixo, 3 cantos em cima, tá certo? 1, 2, 3. Observe que no prisma também, claro, logicamente vai valer a relação de Euler, tá? 5 mais 6 dá quanto? 11. Se você observar, 11 vai ser 9 mais 12. Então, qual é o valor aqui do nosso prisma quadrangular? Observe a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Então, olha só. Nós vamos procurar aqui a quantidade de face. Então, olha só. A quantidade de vértices, que é 8, mais a quantidade de faces vai ser igual à quantidade de arestas, que é igual a 12. Isso aqui com mais 2. Então, a quantidade de face vai ser quanto aqui? 12 mais 2, 14. Mais 8 passa valendo menos 8. A quantidade de faces vai ser igual a 14 menos 8, igual a 6. É o nosso prisma quadrangular, nosso paralelepípedo, ok? Vamos lá. No nosso prisma pentagonal, qual é a quantidade de arestas? Nós temos 7 faces, 2 embaixo, 5 ao redor, 10 vértices, 5 embaixo, 5 em cima. E qual seria a quantidade de arestas sem contar? Como é que nós calcularíamos? Aqui a fórmula, V mais F é igual a A mais 2. Vamos calcular o A, né? Vamos ficar aqui, ó. Quantidade de vértices, 10. Quantidade de face, 7. A quantidade de arestas a gente vai calcular. Isso aqui com mais 2, é 17. Mais 2 passa valendo menos 2. A quantidade de arestas vai ser igual a 15 arestas. Ok? Observe aqui, ó. São 5 arestas nessa base inferior, 5 arestas na base superior e 5 arestas que vão subir, tá? Dá um total de 15 arestas, ok? E por último aqui, nesses nossos prismas, qual é a quantidade de vértices nessa figura bem aqui, ó? Prisma hexagonal, seriam 6 embaixo, 6 em cima, dá 12 vértices. Observe bem aqui, ó. V, vamos calcular a quantidade de vértices. V mais F, quanto vale o F? 8 é igual a A, que é 18, mais 2. 18 mais 2 dá 20. 20 menos 8. Esse mais 8 passa para o segundo número valendo menos 8. 20 menos 8 igual a 12. Então, a quantidade de vértice no nosso prisma hexagonal vai ser igual a 12. Observe aqui, ó. 12 mais 8, 20. Dá 20. É igual a quanto? 18 com mais 2, 20. Ok, vamos lá em frente. Vamos ver agora o teorema de Euler nos poliedros regulares, tá certo? Observe aqui, ó, no tetraedro regular, 4 mais 4, 8, é igual a 6 mais 2. Aqui, ó. Face mais vértice, vértice mais face, 6 mais 8, 14, é igual a quantidade de aresta, mais 2. Tá? Isso aqui é mais 2. E no octaedro regular, 8 mais 6, 14, é igual a 12, com mais 2. Vamos calcular aqui no nosso dodecaedro regular a quantidade de vértices. Olha só. V mais F, no caso aqui, ó, o F vale 12. O dodecaedro regular tem 12 faces, é igual a A, no caso a quantidade de arestas é 30, mais 2. Ok? Foi fornecido aqui, né? A quantidade de arestas. 30 arestas, mais 2. O mais 12 passa subtraindo, 32 menos 12, e a quantidade de vértices no dodecaedro regular é igual a 20, ok? Aqui no icosaedro regular, tá? São 20 faces e icosaedro. Vamos calcular a quantidade de arestas, ok? Sabendo que ele tem 12 vértices aqui, ó. Dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 embaixo, 6 em cima, 12 vértices. V, quantidade de vértices, é 12, mais a quantidade de faces, é 20, que é igual a quantidade de aresta, mais 2. 32, o mais 2 passa valendo menos 2, a quantidade de aresta é igual a 30, ok? Vamos lá, em frente. Observe aqui, ó. Esse aqui é o nosso icosaedro regular, ele possui 30, tá? 30 arestas. Agora observe como é que fica essa quantidade de arestas aqui, ó.
Isso aqui seria a quantidade de arestas, seria 10 arestas embaixo, 10 em cima e 20 aqui, e 10 no meio, ok? Um total de 30 arestas, ok? Vamos lá em frente. A gente poderia calcular essa quantidade de arestas aqui, gente, de uma outra forma nos poliedros. Bastaria você saber o tipo de faces que vão formar os poliedros, ok? Dá para calcular. Basta você pegar o seguinte: para você calcular a quantidade de arestas de um poliedro convexo, você vai contar os lados de todos os polígonos das faces, certo? Você vai contar os lados de todos os polígonos das faces e vai dividir por 2. Por que você tem que dividir por 2? Veja bem, vamos ver aqui o exemplo numérico no tetraedro. O tetraedro ele possui 4 faces triangulares. 1, 2, 3, 4. Aí o que acontece? Quando você for montar o sólido, for montar o poliedro, você vai pegar 2 faces e vai colar uma aresta na outra. Você vai colar o lado de um triângulo no outro. Aqui, ó. Quando você cola, você forma uma aresta. Então, 2 lados viram uma aresta. É por isso que você vai ter que dividir a quantidade de lados por 2, porque 2 lados viram uma aresta. Então, a quantidade de aresta vai ser a quantidade de lados dividido por 2. Então, aqui, ó, no tetraedro nós temos 4 triângulos. Tá? Como cada triângulo tem 3 lados, você pega a quantidade de lados, que são 3, multiplica pela quantidade de faces, que são 4, dá 12. 12 dividido por 2. Vamos ter aqui nessa figura 6 arestas. Aqui, ó. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6. Então, para você calcular a quantidade de arestas, você pega o total de lado das figuras e divide por 2, ok? Aqui, ó. O hexaedro regular, o cubo, ele possui 6 faces quadradas. Observe, cada quadrado tem 4 lados. Como são 6, 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Observe que tem que dividir por 2. Por que tem que dividir por 2? E quando você pegar duas faces, tá? Você colar uma na outra, os 2 lados vai virar uma aresta. Por isso tem que dividir por 2, ok, gente? Vamos lá em frente. Observe como é que fica essa fórmula da quantidade de arestas em função das faces, ok? Não vão se assustar com essa fórmula, que ela não é difícil de você entender, ok? Olha só. A quantidade de arestas vai ser o quê? A quantidade de faces triangulares multiplicado por 3. A quantidade de faces quadrangulares multiplicada por 4. A quantidade de faces pentagonais multiplicada por 5. A quantidade de faces hexagonais multiplicada por 6. A quantidade de faces de n lados multiplicado pela quantidade dessas faces. Isso tudo dividido, somado, e vai dividir por 2. Não se assuste com essa fórmula, porque não vai usar toda ela. Dificilmente você vai encontrar um poliedro que usa vários tipos de faces. Tem vários tipos de faces. Por exemplo, se você fosse usar essa fórmula aqui, ela vai determinar a condição da existência de um poliedro ou não. O que acontece? Se você pegar aqui, substituir a quantidade de faces, fazer os cálculos, dividir por 2, se esse valor for exato, é porque esse poliedro existe. Agora, se esse valor não for exato, der um valor decimal, ok? Valor não exato, então esse poliedro não existe. Por exemplo, se eu pegar aqui a parte dos poliedros apenas de 3 lados, apenas com faces triangulares, aqui, ó, 3, F3 dividido por 2, olha só. 3 não é divisível por 2. Então, essa quantidade de faces triangulares formar uma quantidade correta inteira de arestas, essa quantidade de faces aqui, ó, tem que ser uma quantidade par. Ou seja, só existem poliedros com faces triangulares em quantidade pares. No caso, não existe poliedro com duas faces, porque você não vai conseguir fechar a figura. Então, tem poliedros com faces triangulares com 4 faces triangulares, que é o tetraedro, que nós acabamos de ver aqui em cima. Existe o hexaedro, com 6 faces triangulares. O octaedro, com 8 faces triangulares, e assim sucessivamente. Por exemplo, o icosaedro, ele possui 20 faces triangulares. Observe que é uma quantidade par, ok? Vamos lá ver aqui o exemplo do dodecaedro regular. Olha só. O dodecaedro regular ele possui 12 faces pentagonais. Aqui, ó. Observe, cada face aqui tem... Cada figura na face tem 5 lados, tá? São 12 figuras de 5 lados.
Então, como são 12 figuras de 5 lados, você vai pegar aqui da fórmula, vai usar apenas essa parte aqui da fórmula, ok? Que usa as figuras de 5 lados. É claro, a quantidade de aresta vai ser 5F5 dividido por 2. Qual é a quantidade de faces de 5 lados? 12. 5 vezes 12, 60 dividido por 2, 30. Essa figura aqui ela possui 30 arestas, tá? Se você quiser, você pode depois com mais calma contar essa quantidade de arestas. Vamos lá. Outra figura. O icosaedro regular novamente. Aqui, ó. Icosaedro regular. Quantas arestas ele tem? Observe. O icosaedro regular ele possui 20 faces triangulares. 20 faces triangulares dá 60 lados. Só que você tem que dividir por 2. Daria 30 arestas. Porque você, quando colar 2 lados, vai formar uma aresta. Como é que fica na fórmula aqui? Ó? Na fórmula, você pega somente a parte que tem faces triangulares. Tá? 3F3 dividido por 2. Qual é a quantidade de faces triangulares? 20. 3 vezes 20, 60. Dividido por 2 igual a 30. Tá, vamos lá em frente. Vamos ver aqui agora uma figura que possui tipos de face diferentes. Aqui no caso aqui, vamos pegar o icosaedro truncado. Tá? Ele vem do próprio icosaedro, só que os cantos vão ser cortados uma determinada proporção. Se for cortado exatamente no meio, vai virar uma outra figura. Okay? No caso aqui não vamos trabalhar com essa figura bem aqui. Ó. Vai ser cortado uma proporção menos que seja na metade, ok? No caso aqui seria essa bola de futebol. O icosaedro ele possui 20 faces, né? Ele possui 12 vértices. Vai ser cortado os 12 cantos, que vão dar origem a pentágonos. Aqui, observe na figura aqui. E vão sobrar 20 faces hexagonais. A gente vai totalizar 32 faces. 32 faces aqui, ó. 32 faces, sendo 12 de 5 lados. 12 F5, né? F5. As faces pentagonais são 12 e as hexagonais vão ser 20, totalizando 32 faces. E para você calcular a quantidade de arestas, você vai pegar na fórmula apenas a parte aqui, ó, que possui faces hexagonais e faces pentagonais. 5F5 mais 6F6 dividido por 2. Apenas essa parte da fórmula aqui, ó. 5F5 mais 6F6 dividido por 2. São quantas faces pentagonais? 12. 12 vezes 5, 60. São quantas faces hexagonais? 20. 6 vezes 20, 120. Com mais 60, 180. Dividido por 2, 90. Então, o nosso icosaedro truncado ele possui 90 arestas. Observe aqui a figura. Se você tiver com um pouco de paciência e você for bom de contagem, você pode contar aqui nessa figura que você vai encontrar exatamente 90 arestas. Observe, cada lado aqui da figura vai formar uma aresta, totalizando um total de 90. E nessa figura aqui, gente, no icosaedro truncado, ele vai possuir 60 vértices. Aqui, ó. V mais F, olha, V mais F, são 32 faces, é igual a aresta 90 mais 2. Vai ficar 92 menos 32, vai formar exatamente 60 vértices, 60 cantos, ok? Vamos em frente. Vamos ver agora a fórmula da soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver como é que funciona o teorema de Tales. O teorema de Tales é o seguinte: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, nesse triângulo bem aqui, ó, você pegar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C e somar os três ângulos, isso aqui vai ser igual a 180 graus. A demonstração é bem simples, olha só, esse ângulo C bem aqui é igual a esse ângulo Q aqui, ó. São chamados ângulos alternos internos, tá? E esse ângulo P aqui é igual a esse ângulo B, também são ângulos alternos internos. Aí o ângulo A mais o B mais o C, como eles estão sobre uma reta, eles valem juntos 180 graus, ok? Então um triângulo vai valer sempre 180 graus. Isso aí para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Bom, e as figuras que não são triângulos, você consegue repartir em triângulos. Por exemplo, a figura que tem 4 lados, os quadriláteros, você divide em 2 triângulos. Vai ficar 180 multiplicado por 2, que vai dar igual a 360 graus. Então, no quadrilátero,
esse ângulo aqui vai somar exatamente 360 graus. Um pentágono você vai dividir em 1, 2, 3 triângulos. Tem 5 lados, 3 triângulos. Então, todo polígono você divide em n menos 2 triângulos. Tem 5 lados, 5 menos 2 dá 3. Tem 6 lados, 6 menos 2, 4 triângulos. Então, qual vai ser a soma dos ângulos internos de um pentágono? Vai ser 5, não, vai ser 3 vezes 180, que é igual a 540 graus, ok? De um hexágono, a soma dos ângulos internos aqui, ó. Um hexágono tem 6 lados, então vai dar 4 triângulos. Cada triângulo vai valer quantos graus? 180. 180 vezes 4, que vai dar igual a 720 graus. Então a soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. Vamos lá. Ver aqui a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Chamamos aqui de SF. A soma dos ângulos das faces vai ser, olha só, você vai pegar as faces triangulares e multiplicar por 180. As faces quadrangulares vão ter 2 triângulos de 180. As faces pentagonais vão ter 3 triângulos de 180, certo? As faces hexagonais vão ter 4 triângulos, cada um de 180, ok? Aí, as faces de n lado vai ter n menos 2 triângulos, que é multiplicar por 180. Aqui você vai obter essa fórmula bem aqui. Eu vou colocar o 180 em evidência. Vai sobrar F3, 2F4, 3F5, 4F6, N menos 2 é Fn. Essa aqui, ó, isso aqui, aqui embaixo, opa, isso aqui já é uma fórmula para você calcular a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro, ok? Bom, em função da quantidade de faces, ok? Do tipo de face. O tipo de face, vou determinar, é claro, o total de faces, ok? Já seria a fórmula para calcular a quantidade, a soma dos ângulos internos. Bom, vamos demonstrar essa forma, ou uma outra fórmula para você, tá? Vamos calcular os ângulos internos usando uma outra forma. Vamos lá. Observe o seguinte, a quantidade de arestas, nós vimos agora, né? É o tipo de face multiplicado, face triangular multiplicado por 3, face quadrangular multiplicado por 4, pentagonal multiplicado por 5, hexagonal multiplicado por 6, soma tudinho e vai dividir por 2. Você calcula a quantidade de arestas, ok? Bom, nós vemos o seguinte, a relação de Euler diz que V mais F menos A, V mais F é igual a A mais 2, não é isso? Quantidade inversa mais a quantidade de faces é igual a quantidade de aresta mais 2. Arrumando essa fórmula bem aqui, ó, mais 2 passa valendo menos 2 e mais F passa valendo menos F, ok? Bom, vamos pegar bem aqui, ó, vamos substituir nessa fórmula a quantidade de arestas, que nós acabamos de ver aqui em cima, a fórmula dela, que é a fórmula da quantidade de arestas, ok? E a quantidade de faces, tá aqui, ó. V menos 2 vai ser aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de arestas menos a quantidade de faces, ok? Reduzindo aqui, ó. Tirando aqui o MMC, reduzindo ao menor denominador comum aqui, ó. Ok? Isso aqui vai dividir por 1 e multiplicar por 2. Então, quer dizer que o 2 vai multiplicar toda a expressão que está no numerador aqui, ó. 2F3, 2F4, 2F5, 2Fn, ok? Aí, arrumando bem aqui, esse 2 está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. Nós vamos ter aqui, ó, 3F3 menos aqui, ó. Distribuindo ficou 2F3, menos 2F4, 2F5, menos 2F6, menos 2Fn. Arrumando aqui novamente, vai ficar... Ó, vamos juntar os termos semelhantes. 3F3, menos 2F3, 4F4, menos 2F4, F3 com F3, F4 com F4, F5 com F5, F6 com F6, Fn com Fn, tá ok? 3 menos 2 dá 1F3, 4 menos 2 dá 2F4, 5 menos 2 dá 3F5, 6 menos 2 dá 4F6, N menos 2 é Fn. Isso aqui serve o seguinte, olha, essa parte aqui da fórmula aqui, ó,
F3 mais F2 é igual a isso aqui, ó. 2 vezes V menos 2 é igual a essa relação bem aqui. Aí no início aqui, nós vemos o seguinte aqui, ó. Que a fórmula da soma dos ângulos em função das faces, 180 vezes essa parte bem aqui, né? Ok? Essa parte aqui, na verdade, é 2 vezes V menos 2. E nós vamos substituir bem aqui, ó. Quem é essa parte bem aqui? Essa parte aqui da fórmula vai ser 2 vezes V menos 2. Vai ficar o quê? A soma do ângulo das faces vai ser 180 vezes 2 vezes V menos 2. 180 vezes 2, 360, que é igual vezes V menos 2. Essa aqui, gente, é uma fórmula para você calcular a soma dos ângulos das faces de um poliedro em função da quantidade de vértices, ok? Você precisa da quantidade de vértices. Já essa fórmula aqui é em função dos tipos de faces, ok? Vamos ver aqui um exemplo dessa fórmula. Vamos lá aqui. O nosso octaedro regular, ele possui 8 faces triangulares, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces triangulares. Consequentemente, 8 vezes 3 dá 24, divide por 2 dão 12 arestas. Vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Olha só. V mais F, V mais 8 faces é igual a 12 arestas mais 2, 14 menos 8 dá 6. E qual seria a quantidade, a soma dos ângulos internos? Vai somar todos esses ângulos aqui. Seria bem fácil de você encontrar. Aqui você vai ter, ó, cada triângulo esse aqui seria quanto? 180 vezes 8, vai dar 1440. Usando a fórmula fica bem aqui, ó. Você não vai usar toda a fórmula, porque você não tem face quadrangular, pentagonal, hexagonal. Só tem faces triangulares. 180 vezes a quantidade de faces triangulares, que são 8.440. Se você usar a quantidade de vértices, esse poliedro possui 6 vértices. 360 vezes V menos 2. Qual é a quantidade de vértices? 6. 6 menos 2, 4. 360 vezes 4, também 1440. Ok, gente? Bom, para finalizar, vamos ver aqui o nosso cubo truncado, ok? É um cubo que a gente vai cortando os cantos dele aqui, uma certa proporção. Nós obtemos uma figura chamada cubo truncado, ok? Aqui nós temos a planificação do cubo truncado. Como o cubo possui 8 vértices, ele vai dar origem a 8 triângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 faces triangulares. As faces quadradas do cubo vão virar faces com 8 lados, faces octagonais. Como o cubo tem 6 faces, vão ter 6 faces octagonais, totalizando 14 faces, ok? Tá aqui, ó. Aqui nós temos a planificação do nosso octaedro, cubo truncado, ok? Ó, são 6 faces octagonais e são 8 faces triangulares. Tem mais 8, 14. Qual seria a quantidade de arestas desse cubo? A quantidade de arestas você vai contar aqui, ó. Total de lados. Você vai usar o F3 e o F8. 3F3 mais 8F8 dividido por 2. 3 vezes 8 são 8 faces triangulares, mais 8 vezes 6 são 6 faces octagonais. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 6, 48. 24 mais 48, 72. Dividido por 2, 36. Qual é a quantidade de vértices desse cubo truncado? Ó, V mais F é igual a mais 2. Qual é a quantidade de vértices? A quantidade de face é 14. A quantidade de aresta é 36. V mais 14 é igual a 36 mais 2, que dá 38. O mais 14 passa a menos 14. 38 menos 14. 24 vértices, ok? Vamos lá agora para a nossa parte final. A soma dos ângulos das faces. Em função das faces, você vai usar apenas as faces triangulares e as octagonais. Não tem face quadrangular, pentagonal, hexagonal. Vai ser, olha só, 180 vezes 1F3 mais 6F8. Observe que é N menos 2. Sempre N menos 2 triângulo. N menos 2 seria 8 menos 2, seriam 6 triângulos, tá? 180 são 8 faces triangulares e 6 faces octagonais.
6 vezes 36, mais 8, 44, vezes 180, 7.920 faces, a soma dos ângulos internos das faces, ok? Em função da quantidade de vértices, como nós calculamos aqui anteriormente, essa nossa figura tem 24 vértices, ok? 24 vértices. É mais fácil a fórmula, vai ficar 360 vezes 24 menos 2, que dá 22. 360 vezes 22 também dá o mesmo valor, 7.920, ok, gente? Bom, aqui, ó, se você gostou do vídeo, deu um trabalhão para fazer o vídeo, muito cansativo, tá? Dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos, tá ok, gente? Um abraço para todo mundo aí que assistiu o vídeo até agora. Se encontra aí nas próximas aulas. Até a próxima então, gente.